Bom dia, bom dia, paz do Senhor, amém. Canal Comunhão e Amor Sem Fronteiras, que bênção, queridos, que bênção poder chegar aí onde você está, que bênção poder levar essa palavra, que bênção poder ter a presença do Senhor aqui, manifesta na minha casa e na sua casa também, no seu trabalho, no seu carro, aonde quer que você esteja, glória a Deus por isso. Eu sou a presbítera Karina, aqui do nosso polo de Guarulhos. Estou aqui para falar com você hoje sobre o último dia. Oh, meu Deus, o último dia da série do mês, hein? Que essa série foi maravilhosa. Glória a Deus. É a segunda série do mês de junho. Nós estamos no ano de construir os nossos sonhos. Baseada no propósito do mês, um propósito, olha que propósito maravilhoso. É o novo de Deus. Oh, meu Deus. Esse propósito está baseado lá em Isaías 43, 19, que diz: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Oh, queridos, você já parou para ver o novo de Deus aí na sua vida? Você já se abriu, você já se desligou do velho, porque é importante você se desligar do velho. Tira o velho para que entre o novo. Amém? Eu estou tendo essa experiência aqui na minha casa com coisas simples, viu? Coisas do dia a dia mesmo. Por exemplo, fazer limpeza nos armários, guarda-roupa, sabe? A mulherada aí sabe bem do que eu tô falando. Quando você levanta, você olha e muitas vezes você deixa para depois. É ou não é? Cá aqui entre nós. Você vai deixando. Ah, não, amanhã eu vejo. Ah, não, isso daí eu tenho que fazer. Ah, não, aquilo ali eu tenho que tirar. Ou até mesmo limpeza, irmãos. Nossa, aquele lugar que você procrastina, sabe? Aquele lugar que você não quer ir, que você sabe se você for, algo vai acontecer. De tão difícil que é para você chegar ali e fazer. Mas, irmãos, tira o velho. Tire o velho para que o novo do Senhor, o novo que já é seu, aquele novo que já está preparado para você, para que ele venha e ele seja derramado sobre você, sobre a sua casa e a sua família. Amém? Bom, essa série que nós estamos finalizando ela hoje, o tema dela é Vivendo o Novo de Deus, né? Então vou fazer aqui uma retrospectiva. O primeiro dia dessa série, que foi no domingo, lá no dia 15/6, a pastora Jane ministrou no nosso polo de Bauru. O tema foi o temor do Senhor e traz o novo de Deus para a família. Oh, glória a Deus. Aí teve o segundo dia, que foi na segunda-feira, a nossa querida Bispa Nivalda ministrou no online o tema Ser Bendito. Será o novo de Deus em nossas vidas. Cada tema foi, assim, um ensinamento mesmo. O terceiro dia foi na terça-feira, com o Bispo Márcio, também no online, e o tema, o Kairós, chegou com o novo de Deus. Nós aprendemos sobre o tempo, né? O tempo que nós vivemos aqui e o tempo de Deus. O quarto dia foi com a nossa amada Bispa também, lá na nossa live, na quarta-feira. O tema foi o renascimento para o novo. É necessário morrer para nascer de novo, né? E nascer com a novidade de vida. Quinto dia, foi a quinta-feira com a pastora Miriam, uma bênção, o vinho novo em odres novos. Eu preciso me preparar, preciso ter lugares novos para que as coisas novas venham. Né? É necessária essa preparação. O sexto dia, ontem, sexta-feira, com o nosso pastor Valdir, teve até dobradinha, né? Teve a oração da madrugada também, pastor Valdir e pastora Marisa, foi uma bênção. E o tema de ontem foi: quem o conhece recebe a novidade do Espírito. Ai, que bênção, Senhor. Que bênção poder ter a novidade, poder se renovar na sua presença a cada dia, né? Desejar mais, querer algo novo de Deus, um novo mover do Espírito. É uma bênção. E hoje, para encerrar, olha só esse tema de hoje, queridos. Não é o fim, é o tempo do novo. Oh, que bênção!
E o tema de hoje, nós vamos ler um texto muito conhecido, para a gente trabalhar em cima desse tema, que fica lá em Marcos, capítulo 5, Marcos 5, versículo 41. Eu vou ler aqui, queridos, a partir do 35, tá? Eu vou ler a partir do 35, que diz assim: Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: Por que tais alvoroços e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Ele pegou aqueles que acreditavam e foi para um lugar secreto. Se separou do povo incrédulo. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Queridos, Jesus, ele transforma as situações que parecem que é o fim. Quantas vezes você já não disse, né? Deus, ele me incomodou muito nessa madrugada, eu quase não dormi, assim, eu fiquei meditando nessa palavra, e a cada momento o Senhor me trazia à memória situações da minha própria vida, né? Quantas vezes você não se colocou nessa posição, né? E até mesmo falou para o Senhor: Deus, é o fim. É aqui que eu vou morrer, é desse jeito que essa situação vai ficar, não tem mais jeito, né? Queridos, essa palavra é muito forte, não tem mais jeito, é o fim. Quem somos nós para decretar o fim de algo na nossa vida? Ou na vida de alguém, ou em alguma situação? Porque quem tem o poder de decidir ou de decretar o começo e o fim das coisas é o Senhor. Por isso que nós devemos crer e confiar e ter fé, né, na palavra, naquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Então, nenhum problema financeiro, nenhuma enfermidade, nenhuma crise, nada, nada, nada. Eu fui lembrando de algumas situações da minha vida onde eu disse isso, né? Disse isso para pessoas, disse isso até para Deus. Por exemplo, quando eu perdi o meu pai, né? Eu perdi o meu pai muito nova, tinha ali meus 15 anos, e a minha mãe, né, ia ficar sozinha, e a gente ia ficar só eu, ela e o meu irmão mais novo. E eu pensei por um momento: aqui é o nosso fim, a gente não vai conquistar nada, porque a gente não tinha muitas condições, né? Nós tínhamos a nossa casa, tínhamos um carro velho, eu estava, né, na escola com 15 anos, minha mãe tinha acabado de começar a faculdade, ou seja, o que a gente ia ter, né? Qual seria o nosso futuro? Então eu parei ali, eu pensei, é o nosso fim, né? A gente vai o quê? Depender das pessoas, as pessoas vão ter que né, nos ajudar, vão ter que nos suprir, mas não, queridos, foi ali que foi o recomeço, o novo de Deus para as nossas vidas, né? Ali nós nos reerguemos, ali nós tivemos um novo rumo, né? Deus foi com o jeito dele, que é único, que é maravilhoso, foi colocando pessoas, coisas, lugares, e ele foi ali dando o seu jeito, porque é o Senhor, né? Ele foi realizando o plano dele nas nossas vidas.
de forma incrível e inimaginável. A gente nunca esperava, né, viver coisas que nós vivemos naquele momento. Isso foi um dos, né, das situações que eu já vivi. Outra situação, eu estava me recordando aqui, alô, pastor Cláudio! Eu estava me recordando, até comentei com a minha tia, a gente estava falando sobre isso, e Deus, ele me trouxe a memória, né, sobre você confiar nele, né, e uma das primeiras vezes que eu fui na nossa igreja aqui, local, né, no nosso polo de Guarulhos, eu ainda estava grávida do meu filhinho. Hoje ele tem 3 anos, tá até aqui, vocês vão escutar aí no fundo, ele tá brincando aqui do ladinho. E eu ainda estava grávida do meu filho. E eu fui esse dia para o culto, querido. Sabe aquele dia que você fala assim: eu não quero que ninguém me olhe, eu não quero que ninguém fale comigo, eu simplesmente quero ouvir a palavra do Senhor? E eu fui derrotada aquele dia, sabe? Eu estava grávida, mas a minha vida, a minha mãe talvez nem saiba disso, pastora Sandra, mas eu precisava tanto daquele culto. Eu precisava tanto ouvir o que Deus falou para mim através da vida do pastor Cláudio. Eu precisava muito ouvir aquilo. E eu tava sem rumo. Sabe quando você tá... o meu casamento não estava indo muito bem, a minha vida, né, meu trabalho, sabe, tava tudo precisando de... Ai, como eu queria que Deus me pegasse naquele dia, irmãos, e colocasse, sabe assim, como se eu fosse uma bonequinha, sabe? Colocasse assim, ó, quando você vai brincar, que você faz o que você quer, que você coloca, né, o boneco na fantasia que você quer. Então, ai, hoje eu tô aqui, hoje eu tô ali. Eu queria que Deus simplesmente me tirasse daquilo que eu tava passando e me desse algo novo. E me desse um lugar, um respiro, sabe? E era isso que eu precisava. E Deus, com a sua infinita misericórdia, através da vida do pastor Cláudio, me falou exatamente isso. Me falou assim: espera no Senhor, confia nele. É ele que vai fazer a obra na sua vida, não é você. E aí, queridos, quando você sai de cena, você confia no Senhor, você deixa ele agir na sua vida, irmãos. Aí que tá a chave do negócio. É aí que mora, né, a nossa vitória. Só que eu sei que não é fácil, porque eu saí daquele culto com essa esperança no meu coração, mas com esse grande desafio, né, de me achar, de saber... Oi. Obrigada. De saber, queridos, que eu não sou autossuficiente, que eu não sou ninguém sem a presença do Senhor. De saber que eu tenho que confiar, que eu preciso confiar no Senhor, porque é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. É por Ele, queridos. Amém? Então, a situação daquela menina ali, enferma, que ela estava, né, aparentemente, aos olhos humanos, morta. Aquela situação parecia o quê? Definitiva. Porque os olhos humanos, olhando ali, não tinha o que fazer. Ela já estava morta. Jair, que era um dos principais ali da sinagoga, ele buscou quem? Jesus. Porque ele sabia quem, o único que poderia ajudá-lo naquele momento, naquela situação. Eu, quando fui para aquele culto, eu fui buscar a Jesus, porque eu também sabia onde estava a minha solução, né? E Jair, ele sabia que a sua filha estava morrendo. E enquanto Jesus ainda falava com a mulher lá do fluxo de sangue, porque ainda teve essa situação no caminho, né? Jesus, ele foi tocado ali por uma mulher que estava sofrendo por um fluxo de sangue e tremendo ali, né? E ele realizou esse milagre. E Jairo pensando, né? A minha filha está morrendo. Eu preciso, né? Eu preciso. A gente sempre precisa. A gente quer sempre a nossa situação na frente. A gente quer sempre o nosso problema. A gente pensa, né, que o nosso problema é sempre maior
é sempre mais importante do que o outro, queridos. Não, é com isso. Deus sabe, só Deus sabe a hora certa. Só Deus é que sabe se aquele é o fim ou se é o novo, se é o começo ou se é o recomeço. Amém? Quantas vezes nós recebemos más notícias e tentamos nos fazer desistir e nós nos desligamos da nossa fé. Tudo parece perdido. Até que as pessoas ao nosso redor nos fazem até acreditar, porque Jesus ali, ele se separa, ele pega os 3 que estão com ele, pega o pai e a mãe, que são os únicos que têm fé ali, que acreditam, e se separa daquele povo incrédulo, daquele povo que fala, que não acredita, né, no milagre que Jesus pode fazer. Então você precisa disso, você precisa sair desse círculo de amigos, dessas pessoas que não têm o mesmo propósito que você. Sabe? Se junte a pessoas que estão ali na fé, que falam a mesma coisa que você, que acreditam na mesma, sabe, no mesmo caminho, que têm essa fé. Não se junte a pessoas que não têm nada a te acrescentar, sabe? Outro ponto importante nessa palavra é que Jesus, ele sempre chega na hora certa. Jesus, ele não se desespera. Ele diz, não temas, crê somente. É isso que o Senhor fala para você hoje. Não se desespere, meu irmão. Não pense que se está todo mundo falando que é o fim, se desligue desse todo mundo, vá lá para o seu secreto, leva a sua família com você, aqueles que acreditam com você, e entregue. E clame ao Senhor e confie. Confie que Ele é que sabe a hora certa de entrar, de sair. E ali, Jair, mesmo com todos chorando e zombando, né, daquele, quando disse, a menina não está morta, mas ela dorme, as pessoas zombaram de Jesus. Não acreditaram naquilo que ele estava fazendo, ou que ele estava falando, ou que ele foi ali para fazer. Mas, para Jesus, a morte, ela não é o fim. É apenas um intervalo ali, né? Um caminho para a manifestação do milagre. Naquela situação, aquilo tudo serviu para mostrar, né? Até para aquele povo mesmo que não acreditava, o poder de Jesus, né? O milagre de Jesus. Então, quando todos dizem que acabou, olha a palavra de Jesus, creia somente. A sua fé precisa ser um canal para o recomeço de Deus, para o recomeço do que Ele quer fazer na sua vida. Amém? E em terceiro lugar, queridos, a palavra de Jesus, ela traz a vida nova. Jesus, ele entra, ele toma a menina pela mão e ele diz, então ele usa a palavra, ele diz o quê? Talita cumi, que significa, menina, levanta-te. E a menina se levanta imediatamente e começa a andar. Então, aquilo que parecia o fim foi o começo de um testemunho maravilhoso na vida dela, da sua família. Deus ainda fala, Talita cumi, para muitos que estão caídos, desanimados espiritualmente. Deus, ele fala hoje para você, levanta-te. Sai dessa cama, mulher. Sai dessa depressão. Sai dessa tristeza. Sai dessa bagunça da sua casa. Decida hoje fazer algo novo. Se prepare para o novo de Deus. Porque quando Jesus fala, a morte espiritual, emocional, até mesmo física, ela não prevalece. Quando Deus, ele entra na sua vida e fala para você, se levanta. Ah, queridos, é o momento do milagre. É o momento de você viver o novo. Ele traz a vida. Oh, meu Deus, ele traz a vida onde não existia nada, onde estava desanimado, onde estava destruído, onde era o fim. Jesus, ele traz a vida. Amém? E em quarto lugar, o fim, ele pode ser o início de uma nova história. O que era o luto, virou celebração. O que era o choro, vira testemunho.
E o que parecia derrota vira vitória. Talvez você esteja olhando aí para uma área da sua vida, né? E pensando, Deus, ele traz à nossa memória, né? Situações. E você pensa assim, acabou. Como eu pensei em várias situações da minha vida já. É o fim. Mas, queridos, não pense que é o fim. Porque Jesus, nesta manhã, nesse dia, nessa tarde, não sei em que momento você vai ouvir essa palavra. Mas Jesus está dizendo, não é o fim, é o começo. É o começo de uma nova vida, de uma nova fase. Se reconecte com o Senhor. Sabe, mude a rota. Nós estamos aí numa grande imersão com o nosso ministério. Nós estamos entrando no eixo, nós estamos direcionando, tendo a direção, tendo um novo caminho, tenha uma nova intimidade com Ele. Deseje querer somente a presença dEle na tua vida. Não escute, não dê ouvidos ao que as pessoas estão falando por aí. Sabe? Se conecte no Senhor. Hoje em dia tem tanto, querido, tanta coisa. Olha, ontem eu estava pensando aqui, né? Tem gente que levanta, você se levanta, sabe quando o seu despertador toca, você se levanta, aí você vai olhar, normalmente o despertador já é o celular, né? Aí você olha o celular, já tem aquele WhatsApp que você já começa a responder e você já entra num ciclo. Queridos, levante e agradeça ao Senhor. Entregue a Ele os seus desafios do seu dia, sabe? Separe esse momento, o primeiro a Ele. Fale com Ele primeiro, porque Ele precisa ser essa prioridade na sua vida. Como é que você fala que Deus é a prioridade na sua vida, se você não consegue nem quando você levanta, você não consegue falar com o Senhor primeiro, você precisa responder o WhatsApp, você precisa acudir a criança que chora, você precisa arrumar a roupa do marido, você precisa pensar no seu trabalho, você precisa pegar a sua ferramenta, Não. Calma. Jesus está no comando de tudo. Ele é que sabe. Sabe por quê, irmãos? Um dia você morre e tudo aquilo que você achava que você, com a sua força, com o seu braço, né, com a sua vontade, você ia resolver, vai ficar, né? Vai ficar. Só que será que você realmente entregou a sua premissa ao Senhor? Será que realmente você você tem essa prioridade? Deus, Ele é a prioridade na sua vida, será? Pense nisso. E não importa o quão morto algo pareça, sabe? Não importa aquela situação, tá ali, você olha e você fala, não tem jeito. Se Jesus entrar, tudo muda. Se Jesus estiver no comando, se Jesus, o nosso Deus, Ele falar ali, ó, Talita cumi, levanta-te. Ah, queridos, o milagre acontece. O nosso Deus, Ele é especialista em transformar os túmulos em jardim. E hoje Ele diz isso para você, levanta-te, creia. É só uma fase. Esse momento difícil que você está passando não é o fim. Ele é o começo de uma nova história com Deus. Amém? Se você aí precisa desse novo, desse começo, se talvez a sua fé está morrendo, se os seus sonhos, aqueles que você escreveu lá no envelope, você já falou aí, meio do ano já, eu não vivi nada. Declare nessa manhã, nesse dia, Senhor, eu creio, não é o fim, é o começo. Declare isso na sua casa. Senhor, eu creio, não é o fim, é só o começo. A minha vida, a nossa vida, só tem algum sentido, só tem assim, eu só tenho motivação quando eu entendo que Deus, Ele me ama de tal forma, de tal maneira, que só Ele tem o poder de me encher, sabe? De me sentir assim, cheio e poder, assim, desejar viver cada dia. Então, queridos, você precisa se encher dessa presença do Senhor. Aqueles que estão vazios, eles não têm vontade de levantar, eles não têm ânimo, eles não têm uma palavra.
a cada dia para se alimentar, para se encher. Mas você é diferente. Você está aqui nesse canal, você faz parte desse canal, então você tem palavra. Você está cheio. Você tem um caminho, você tem uma direção, você tem um Deus que hoje fala para você: levanta. Essa situação não é o fim, é apenas o começo. Oh, queridos, glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Palavra que tocou o meu coração primeiro. E eu creio que Deus está invadindo aí você também. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Mamãe, eu tenho um problema. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Esse louvor é maravilhoso, queridos. Declare ele como uma oração. Mamãe. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Olha o que Jairo diz. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Declare aí na sua casa. Peça para o Senhor passar na sua casa, no seu trabalho. Vai lá, Senhor. Toca agora naquela enfermidade. Toca agora, Senhor, naquela situação onde todo mundo ali não acreditava mais. Mas nós temos a certeza de que é só o recomeço. Que o fim é só decretado por você, Senhor. Por a tua palavra. Oh, meu Deus, a casa é tua, Senhor. Faz o que o Senhor quiser das nossas vidas agora, Pai. Nós colocamos aqui no teu altar, ó Senhor, da nossa mesa, que é o nosso altar. Estamos aqui com as nossas taças, com os nossos pedidos. Meu Deus, e eu peço a Ti, Senhor. Vem, Senhor, vem, entra na minha casa. Faz aquilo que o Senhor desejar, meu Deus. Eu estou disponível, eu deixo aqui tudo nas Tuas mãos. Eu entrego a Ti o meu caminho, Senhor. Oh, meu Deus, a promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca, queridos, a tua fé. Oh, meu Deus, Thalita Cume, levanta e anda nesse dia. Sai dessa cama, sai dessa preocupação. Entregue os teus caminhos, a tua aflição. Oh, a tua situação nas mãos do Senhor. E Ele diz, tem vida aí. Tem restauração aí. Jesus está invadindo agora a tua casa, a tua família, a tua situação. Declare, Jesus, vai lá, Pai. Vai lá, restaura, transforma, traz vida. Oh, Jesus, cura minha família, traz vida. Em nome de Jesus. Amém? Oh, glórias. Aleluia, queridos. E assim eu encerro essa mensagem, esse dia, que você fique com a santa e gloriosa paz do Senhor aí na sua casa, onde quer que você esteja. Em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Ore por mim. Amém, filho? Ore por mim, eu oro por você e juntos nós vamos morar no céu. Amém? Um grande beijo. Paz do Senhor.